Bem-vindo à nossa aula de número 8. Hoje nós vamos estudar os conceitos de programação orientada a objetos e a sua implementação na linguagem Python. Então não é objetivo do curso estudar orientação a objetos, mas nós vamos fornecer essas ferramentas como meio de estudar e avançar um pouco mais em lógica de programação e estruturas de dados. Programação orientada a objetos é uma técnica ou um modelo de programação no qual o programa é executado em ou por objetos, como você preferir. Um objeto é uma entidade que possui atributos, que são as suas variáveis internas, e métodos, que são as suas funções internas. Uma classe é uma descrição abstrata de um grupo de objetos. Um objeto é, portanto, uma instância de uma classe. Para que se crie um objeto, primeiro é necessário definir a sua classe. Então, a programação orientada a objetos, ela inicia pela definição de classes que serão utilizadas ou que comporão o programa. Bom, para definir uma classe em Python, você usa a palavra class, a seguir você usa o nome, identificador da classe, ou dois pontos, e embaixo dela indentadas em relação à classe, as declarações necessárias à construção daquela classe. As declarações são os nomes dos atributos, ou variáveis, como queira, e os nomes e definições das suas respectivas funções internas, ou também, como é chamado em PO, os seus métodos. Para criar objetos, ou para instanciar objetos, no jargão da PO, nós simplesmente colocamos o objeto como uma variável a ser declarada, no sinal de igualdade e o nome da classe seguida dos parênteses. Então, instanciar um objeto em Python é a mesma forma que chamar uma função que teria o mesmo nome da classe. Como exemplo, então nós temos aqui a classe triângulo. A classe triângulo possui um atributo C1, nós vamos inicializar com valor 0, possui um atributo C2, que nós também inicializamos com valor 0, possui o método h de t, definido como uma função h de t. O método, ou essa função aqui, ele deve ter pelo menos um argumento. Toda vida que uma função for chamada e essa função pertencer a uma classe, um objeto, é passado para a função uma referência do próprio objeto que a chamou. Então, dessa forma, é necessário que essa função receba essa referência. E aqui essa referência será colocada na variável t. Costumeiramente, os programadores Python colocam o nome aqui nessa variável t de self. Eu coloquei aqui t só para dizer que não é obrigatório você usar a palavra self, mas nós vamos usar também, vamos seguir o padrão e vamos usar nos nossos próximos programas. A função h de t é definida da seguinte forma. Ela simplesmente retorna o match.sqrt, ou seja, a raiz quadrada, do C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Aí por que eu botei o t aqui na frente? Porque uma função ela não acessa as variáveis da classe, a não ser utilizando o próprio nome do objeto que recebeu. Então, para acessar as variáveis de uma classe, é sempre necessário que se coloque o nome do objeto ao qual você está se referindo. Então, T aqui, que é o self, é uma referência, ou seja, é uma variável que identifica um objeto da classe triângulo. Então, isso aqui, daqui para cá, nós temos a definição da nossa classe. Para criar um objeto dessa classe, eu simplesmente coloco T igual a triângulo. Então, esse T aqui é um objeto da classe triângulo. Se eu tenho um objeto da classe, eu posso fazer alguma coisa com seus atributos. Eu posso utilizar os seus atributos como se fosse uma variável normal. Então eu tenho aqui t.c1 é igual a input, digite o tamanho do cateto 1. Então essa função input vai me receber um dado do teclado e vai colocar em t.c1. t.c2 digite o tamanho do cateto 2. Esse input 2 aqui vai me receber um dado e vai colocar no t.c2.
É utilizando o nome do objeto, ponto, o nome do atributo, que eu acesso os atributos do objeto. Da mesma forma, usando o nome do objeto e o nome das funções, eu acesso, ponto, o nome da função, eu acesso as funções de um objeto, ou os métodos de um objeto. Então aqui eu acessei os dois atributos do objeto, coloquei valores neles, e aqui embaixo no print, hipotenusa igual, vírgula, t.h, aqui eu estou acessando a função ou o método h da classe triângulo. Quem faz alguma coisa, quem trabalha, quem efetivamente atua em um programa são os objetos. As classes são apenas descrições de tipos, né? Seriam como descrições de tipos ou descrições de características dos objetos, mas elas por si só não atuam. Né? Quem atua em boa programação dos objetos, quem atua é o objeto. Nós temos aqui no nosso programa 43 exatamente a definição da classe triângulo, que nós falamos agora há pouco, e a sua utilização através da construção de um objeto, da utilização dos atributos do objeto e de uma função pertencente a esse mesmo objeto que foi definido como sendo da classe triângulo. Então o que é que nós temos? Temos aqui os imports de sempre, que nós usamos nos nossos programas, o math, o os, vem para a tela e vamos definir a nossa classe. A classe triângulo possui um atributo C1, um atributo C2 e uma função H. Acabou a nossa classe, é o fim da nossa classe. A função H retorna a raiz quadrada de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. É isso que nós vimos agora há pouco. Está aqui a criação do objeto T, está aqui a chamada ao input para receber um valor para C1, um valor para C2, e a chamada ao print para imprimir uma chamada ao valor da função H do objeto T. Então vamos ver se funciona. Ele pergunta um valor para o cateto 1, velho 3, pede para o cateto 2, 4 e a resposta 5. Podemos executar quantas vezes quisermos e ele vai fazer para a gente. O programa é muito simples, mas que ilustra a utilização de classes. Vamos ver agora, dando continuidade ao nosso estudo de PO, o conceito de construtores. Construtor é um método especial utilizado na instanciação de um objeto. Esse método é chamado cada vez que um objeto de uma determinada classe é instanciada. Então veja só, seja o programa abaixo. Então nós temos aqui o programa com o nosso import, com o nosso clear, dessa vez nós repetimos a transparência. Nós temos aqui a classe triângulo. Então eu defini um método especial que inicia com duplo underline. Então, se você digita o duplo underline, underline duas vezes. Ele possui o nome init e continua com o novo duplo underline e entre parênteses os nomes dos argumentos. Aqui eu estou usando a palavra self. Poderia ser qualquer outra coisa, lembra? Bom, esse método especial aqui, essa função especial aqui, ela será executada sempre que eu criar uma instância da classe triângulo. O que essa função faz? Ela simplesmente pede que seja digitado um valor para C1 e pede que seja digitado um valor para C2. Nós continuamos com a nossa função H da classe triângulo e fim da nossa classe. Com isso nós evitamos de ter que colocar no nosso programa as solicitações dos valores que serão utilizados pela classe ou pelo objeto. Ora, então dessa forma, quando eu criar um objeto da classe triângulo, ele vai imediatamente executar a função init, que é o construtor da classe triângulo, e a função init vai pedir os valores do C1 e do C2. Isso acontecendo, eu tenho, ao criar a minha instância T, eu tenho automaticamente os valores de C1 e C2 preenchidos pela função init. Em seguida, o nosso programa imprime simplesmente o valor da hipotenusa chamando a função h de t. Então é assim que funcionam os construtores. São métodos necessários e muito úteis para inicialização de atributos de classes e realização de operações que sejam necessárias antes que o objeto se torne realmente disponível. Nós temos aqui o nosso programa 44 que ilustra exatamente a utilização de construtores em programas Python. Nós temos aqui a classe triângulo, nós temos, conforme a transparência, os atributos C1 e C2, nós temos
a função construtora, nós temos o fim da classe, e nós temos a instanciação do objeto T, e nós temos a chamada a função H pertencente ao objeto T. Vamos ver se funciona. Vamos digitar um valor para o cateto 1. De onde é que ele pediu esse valor do cateto 1? O funcionamento foi exatamente o mesmo, mas aqui tem uma diferença. Ele não pediu dentro do programa principal, ele pediu dentro do construtor da classe triângulo. Em nenhum momento aqui, durante o programa, nós chamamos essa função. Ela foi chamada automaticamente na criação do objeto T. É assim que funciona. Um dos conceitos mais poderosos da orientação a objetos é a herança. Uma classe ela pode herdar atributos e métodos de uma outra classe. Isso é chamado de herança simples. Ou ela pode herdar atributos e métodos de múltiplas classes, ou de várias classes. Isso é chamado de herança múltipla. A sintaxe é muito simples. Quando eu estiver definindo a minha classe, eu abro parênteses e coloco a relação das classes que servem como classe base para a minha classe derivada. A partir desse momento, eu posso utilizar a minha classe derivada com os mesmos métodos e atributos da minha classe base. No programa 45, que nós vamos executar em seguida, nós utilizamos duas classes. Uma classe que nós chamamos de triângulo, que possui como atributo área e tipo, que possui como método apenas a função init, que é a construtora da classe triângulo, e que apenas imprime no vídeo criada a classe base. Essa é a classe triângulo, ela não é muito rica, ela não tem muitas funcionalidades. Já a classe triângulo retângulo, que tem como classe base a classe triângulo, ela possui os atributos L1, L2, tem uma função init, self dela própria, que é um construtor da classe triângulo retângulo. Dentro desse construtor da classe triângulo retângulo, nós fazemos o quê? Chamamos o construtor da classe triângulo, que é o construtor da classe mãe. Não é obrigatório, você pode fazer se quiser, mas é necessário muitas vezes para inicializar as variáveis da classe mãe, que serão utilizadas também aqui dentro, né? Uma vez que você agora passou a ter na classe filha todas as variáveis, atributos, todos os métodos, todas as funções da classe mãe. Então nós temos aqui, nós inicializamos a classe mãe, depois imprimimos criando a classe derivada, pedimos um valor, pedimos outro valor, calculamos a área e imprimimos a área. De onde é que vem essa variável área? Até agora nós não definimos em lugar nenhum. Ora, a variável área foi definida exatamente na classe mãe. E na classe filha, nós podemos utilizá-la normalmente. Então, nós calculamos um valor e colocamos em área, imprimimos esse valor. Fim da classe filha, fim do nosso exemplo de herança simples. No nosso programa principal, nós pegamos uma variável T e dizemos que ela vai ser um objeto da classe triângulo. Simples assim, ele vai, nesse momento, executar o construtor da classe triângulo, que vai mostrar no vídeo iniciando a classe básica. Pegamos uma variável tr e construímos um objeto da classe triângulo retângulo para ela. Então, tr vai ser uma referência, vai ser uma variável que identifica um objeto da classe triângulo retângulo. Funciona fácil, né? Funciona fácil, funciona simples. Agora, aqui nós vamos um pouco além. E se nós fizermos t igual a tr? Perfeitamente possível, eu posso atribuir a uma variável t um valor de uma variável tr. Ora, eu não estou criando objetos aqui, eu estou apenas passando um valor de uma variável para outra. Ora, então eu vou imprimir a hipotenusa usando t, eu chamo t.h. Vou imprimir a hipotenusa usando tr. Ora, mas coincidentemente, isso aqui deverá dar o mesmo valor, será? E se eu mudar um valor do L1 de t, será que eu estou mudando o valor do L1 de tr também? Bom, se eu estiver fazendo isso, então eu estou usando outro conceito de PO, também chamado de polimorfismo. Então, polimorfismo é simplesmente você, como uma referência para uma classe básica, você poder acessar suas classes filhas e assim por diante, você poder intercambiar entre classes. O Python faz isso muito facilmente, porque o Python é concebido para ser uma linguagem dinâmica, com os tipos dinâmicos.
né? Não é simplesmente criar uma nova variável e colocar inteiro. Não estou criando objetos aqui, eu estou passando referência de um objeto para outra variável. Bom, então se eu faço isso, eu posso fazer facilmente polimorfismo em Python. É isso que nós vamos ver no nosso programa a seguir. Aqui nós temos o programa 45, né, como vocês podem ver, é exatamente o que nós falamos na transparência. Temos a classe triângulo, que não faz nada, apenas imprime a mensagem no vídeo, mas tem atributos, a área, por exemplo, que pode ser usada na classe triângulo retângulo, que é derivada da classe básica triângulo. Bom, está aqui a função self, init self da classe triângulo retângulo, e vamos ver aqui as nossas chamadas polimórficas. Vamos ver se elas funcionam. Primeiro nós criamos um objeto da classe triângulo, depois um objeto da classe triângulo retângulo, atribuímos a referência que tínhamos de triângulo retângulo para triângulo. Então T passa a ser uma referência também para triângulo retângulo. A seguir, imprimimos os valores da hipotenusa de T, que é um triângulo retângulo, de TR, que também é a mesma coisa. Mudamos um valor de T e verificamos se esse valor mudou em TR. Se isso acontecer, como nós falamos, nós estamos usando um conceito chamado de polimorfismo. É isso que nós vamos testar agora. Criou a classe base de novo. Por quê? Porque ele criou inicialmente só a classe base e em seguida ele criou a classe derivada. A classe derivada, para funcionar bem, ela criou também uma classe básica dentro dela. Ele inicializou a classe básica, por isso que a impressão criada da classe básica foi feita duas vezes. Vamos colocar um valor para o lado 1, colocar um valor para o lado 2, e aí está. A nossa área é 6, a nossa hipotenusa tanto de T quanto de TR é 5, T é uma referência para TR, L1 em T é 1000, eu mudei o valor de L1 em T e automaticamente ele mudou em TR. Então, nós sabemos usar a herança e nós sabemos ainda mais, nós sabemos que podemos utilizar referências da classe mãe para atribuir a ela valores da classe filhas e chamar as suas funções normalmente. Isso é polimorfismo em Python. O próximo conceito que nós vamos ver de PO é a sobrecarga de métodos. O Python não implementa diretamente a sobrecarga de métodos, mas usando o Python nós não sentimos necessidade de utilizar a sobrecarga de métodos pelas funcionalidades que ele nos oferece. O que seria a sobrecarga de métodos? A sobrecarga de métodos consiste na existência de métodos diferentes com o mesmo nome. Então, um método A, um método A, um método A, com o mesmo nome. Na hora que nós vamos fazer a chamada ao método A, o compilador ou o interpretador da linguagem, ele verifica a assinatura do método e pela assinatura do método é que ele sabe qual método A chamar. Se o método A que recebe 2 inteiros, se o método A que recebe um inteiro em float, se o método A que recebe um string inteiro em float. Então é pelos tipos e pelas quantidades dos argumentos que ele seleciona qual é o método que ele vai chamar. Isso se chama sobrecarga de métodos. Ora, em Python nós temos métodos com lista de argumentos extremamente flexíveis. Como, por exemplo, nós podemos colocar valores default para os argumentos. Nós podemos usar parâmetros na forma de chave e valor. Então, além de usarmos parâmetro default, nós podemos, na hora de chamar a função, nós colocarmos qual é a chave que nós estamos nos referindo nesse momento e qual é o valor que ela vai. Então, nós podemos fazer isso na chamada ao método. Ou então, com lista de argumentos arbitrária, como essa, por exemplo. Na hora que eu coloco um asterisco antes da lista, eu estou dizendo que a lista de argumentos que vem é uma lista arbitrária. Quando eu faço essa chamada, essa função f passa uma lista qualquer, esse valor aqui de lista se torna exatamente uma tupla contendo todos os argumentos que foram passados. Com essas funcionalidades do Python, eu não sinto necessidade, não há mais necessidade de você utilizar a velha sobrecarga de métodos que existem nas linguagens orientadas a objetos como Java, C e assim por diante. O próximo conceito de PO que nós vamos ver é a sobrecarga de operadores. O Python implementa perfeitamente a sobrecarga de operadores. E a sobrecarga de operadores consiste, basicamente, em estender a funcionalidade dos operadores, como, por exemplo, o mais, o menos, multiplicação, divisão, módulo da divisão e assim por diante, etc., para outros tipos de dados que não sejam os originalmente aceitos pelos compiladores. Então, veja só, o símbolo mais corriqueiramente, usualmente, ele soma dois números, ou seja, números inteiros, seja números complexos, seja números reais, mas ele soma números. E se eu quiser somar strings, ele concatena strings. Então, para strings ele tem uma função diferente. Agora, se eu quiser somar algo que nem seja número e nem seja string,
seja um objeto de uma classe X ou Y, por exemplo, aí eu vou ter que criar uma nova forma de atuar para o operador mais. E da mesma forma para o operador menos. Então nós temos aqui uma definição de uma classe que nós vamos chamar de racional. O objetivo dessa classe é exatamente permitir que se trabalhe com números racionais, com números fracionários. Okay? Bom, a classe racional possui um construtor que recebe o parâmetro default self, recebe um divisor e um dividendo. O que é isso? Todo número racional é composto de um divisor e um dividendo, a parte superior da fração, a parte inferior da fração. Bom, ele recebe esses dois argumentos e atribui a uma variável self, ponto divisor, ele cria uma variável self, ponto divisor, o valor que ele recebeu para divisor, ele cria uma variável dividendo pertencente à classe e atribui a ela o valor dividendo. Bom, isso é o construtor da classe racional. Então, sempre que ele for criar um racional, ele passa para ela pelo menos dois argumentos. O outro argumento é padrão. Ele passa os dois argumentos, que é exatamente do divisor e do dividendo. Bom, o outro método que pertence à classe, que nós vamos utilizar aqui, é o método duplo underline, str duplo underline. Recebendo também o self, que todo argumento, toda função pertencendo a uma classe recebe pelo menos o argumento self. Bom, essa função string, str, ela tem uma característica especial, que é a função que é chamada sempre que eu mando imprimir, por exemplo, um objeto dessa classe. Então, se eu mandar imprimir um objeto da classe racional, o objeto vai chamar automaticamente essa função para configurar como é que esse objeto deve ser impresso. Então, como é que eu vou obter uma string de um objeto racional? Simplesmente chamando essa função aqui, strself. Isso ele faz automático para a gente. Então, qual é a string que mostra um objeto da classe racional, que expõe o objeto da classe racional? É fácil. Pega o divisor, que foi construído aqui, transforma ele em string, essa função a gente já conhece, nós já usamos outras vezes nos nossos textos. É uma função que converte dados em strings. Concatena com essa string aqui a barra de divisão, concatena com a string do dividendo. Então, é simplesmente imprimir um racional significa imprimir o dividor barra dividendo, imprimir uma fração, na realidade. A seguir, nós temos mais uma função, que é a função duplo underline, mul duplo underline, que recebe apenas um argumento, além do argumento padrão. O que é esse argumento? Esse mul aqui vem de multiplicador. Então, é nessa função que eu defino uma funcionalidade do operador de multiplicação para a classe racional. E como o operador de multiplicação é binário, então ele tem que trabalhar com dois valores. O primeiro valor é ele mesmo, o próprio objeto que chamou a função. E o segundo é o outro objeto que ele vai multiplicar com o objeto atual. Então o def tem que me definir como vai ser essa multiplicação. E ele define claramente. Então ele vai recalcular o valor do divisor. É como se você tivesse chamado esse objeto, passando para ele um outro objeto com o qual você vai multiplicar. Aí é muito fácil. A multiplicação de frações, de números racionais, é só multiplicar os numeradores, que são divisores, o divisor dele vezes o divisor do outro, multiplicar os dividendos, dividendo dele vezes o dividendo do outro, e retornar o valor que foi criado agora, retornar um número racional que vai ser criado com o dividor e o dividendo. Então, qual seria o uso da nossa classe racional? A nossa classe racional seria utilizada da seguinte forma. Eu crio um objeto A da classe racional passando dois argumentos, o dividendo e o divisor. Em seguida, eu crio um outro objeto qualquer também da classe racional, passando também dois argumentos. Um é o objeto A, o segundo é o objeto B. Então, se eu fizer C igual a A vezes B, o que vai acontecer? Ele vai chamar, isso aqui implica uma chamada ao objeto A, passando para ele o argumento B e executando a operação produto. O resultado disso aqui será criado um novo objeto da classe
racional, como vocês viram, o return do método multiply da classe racional retorna um objeto que é o produto disso aqui. Isso aqui é passado para o objeto C. Então, ele imprime C. Muito simples, muito fácil. Vamos ver aqui nosso programa 46 na prática. Então, nós temos aqui nosso programa 46. Está aqui ele digitado com a classe racional, com seus métodos definidos, o método init, o método str, o método multi. E está aqui o fim da classe. No fim da classe nós criamos o objeto racional A, o objeto racional B e o objeto C, que é o produto de A e B. Imprimimos o objeto racional A, imprimimos o objeto B e imprimimos o objeto C. Então vamos executar. E está aí. Ele imprimiu primeiro o racional A na forma de uma fração, está aqui, imprimiu corretamente. Imprimiu o racional B, também na forma de uma fração. E imprimiu o racional C, que é o produto de A e B, também na forma de uma fração. Então, toda manipulação que essa classe fizer, ela fará sempre na forma de fração. Você aprendeu a sobrecarregar o operador de multiplicação. Mas você pode utilizar a mesma técnica para sobrecarregar os operadores de adição, subtração, divisão, resto da divisão, identidade negativa, absoluto, etc. Para maiores informações, você vê a documentação oficial do Python, a relação de todos os operadores e quais deles você pode, como você pode sobrecarregá-los. Uma outra técnica usada em programação orientada a objetos é a composição e a agregação. Então você pode no Python também, caso haja necessidade da parte do problema que você está resolvendo, você pode compor classes umas dentro das outras, de forma a criar também, consequentemente, uma composição de objetos. Então você pode definir uma classe e os seus atributos normais, e dentro da classe você definir uma outra classe com os atributos normais dela. Então assim você faria uma composição. A agregação seria uma forma mais simples. Você simplesmente cria uma referência para um objeto dentro de uma classe. Então você cria uma referência para outro objeto. Se você destruir a classe, o objeto continua existindo, embora se você não tiver cuidado, você pode perder o acesso a ele. Então seria bom que você, numa relação de agregação, você construísse uma referência externa para o objeto em outro lugar, para que quando você destruísse a classe, você não perdesse também a referência ao objeto. E agora um exercício de fixação para você. Diante do que você aprendeu com programação orientada a objetos, crie uma classe chamada ordenador, por exemplo, ou outro nome que você queira, que tem os atributos básicos na tarefa de ordenamento. A seguir você cria as classes filhas, que implementam os diversos métodos de ordenamento. Por exemplo, uma classe filha para o shell sort, uma para o quick sort, outra para o mesh sort. Fica ao seu critério. Faz esse exercício que aí você vai ao mesmo tempo fixar os conhecimentos de programação orientada a objetos agora com os de ordenamento que você já viu na aula anterior. Um outro tipo de estrutura de dados que já é um pouco antiga, mas nem por isso menos importante, então, e nem por isso está em desuso, que é o registro. O registro nada mais é do que um conjunto de dados tipicamente usados para guardar informações em bancos de dados, onde cada linha da tabela do banco é um registro. Algumas linguagens, como o Pascal, usam o tipo record, e a linguagem C utiliza o tipo struct para definir um record, para definir um registro. Então o registro em Pascal é record, em C struct. Em Python não existe um tipo específico para registro, mas nós podemos utilizar alguns dos tipos existentes no Python como um registro. Podemos utilizar uma lista, como a gente já tem utilizado aqui, uma tupla, que é uma lista com características particulares. Tanto a lista quanto a tupla são acessadas por índices, posso lista índice 0, tupla índice 0, sendo que cada uma delas, a lista ou a tupla, possui possibilidades de utilização diferentes. A forma mais simples de utilizar um registro
Em Python seria criar uma classe sem funções. Então, essa classe registro, por exemplo, poderia ser perfeitamente utilizada como registro. Bom, é isso aí, a gente pode utilizar isso no banco de dados, para criar banco de dados, coisas semelhantes. Mas para criar banco de dados, você pode também usar as classes e introduzir não só dados, mas também métodos. Você pode fazer um modelo em que você utilize objetos para construir bancos de dados e assim por diante. Tudo é possível, depende do que você esteja querendo fazer. Vamos então criar um banco de dados, supondo que esse banco de dados será o banco de dados de alunos, né, do IFET, colocando neles uma lista com os nomes, endereços e e-mails dos alunos. Qual é a ideia básica? A ideia é criar uma classe chamada alunos e no nosso programa criar uma lista vazia para adicionar os alunos, obviamente perguntando a quantidade dos alunos e cadastrando os alunos à medida que forem sendo digitados. Quando for solicitado, o programa também deve mostrar a lista dos alunos cadastrados. Uma forma de fazer isso é criar um menu de entrada. Você faz um pequeno menu e nesse menu você vai selecionar a opção que você deseja. O usuário deseja cadastrar alunos ou o usuário deseja simplesmente ver a lista. Então o usuário escolhe o que deve fazer nesse menu e a partir daí o sistema ou cadastra ou mostra os alunos já cadastrados no banco. Vamos ver isso aí, como seria. Primeira coisa, nós definimos aí a classe aluno. A classe aluno vai ter um método construtor que ela recebe, além do argumento próprio, ela recebe um nome, um endereço e um e-mail. E cria 3 variáveis da classe, que serão nome, vindo de nome, que será endereço, vindo do endereço, e que será e-mail, vindo do e-mail. Então, criadas essas 3 variáveis da classe, tem mais uma função na classe aluno, que é a função str, nossa conhecida, nossa velha conhecida, que é a função que será chamada quando eu for imprimir o aluno, ou quando o aluno for convertido para um string. Quando o aluno for impresso ou convertido para um string, essa função será chamada, e o que ela faz? Ela retorna essa string aqui. Que string é essa? Ela retorna um /n, um caractere especial que significa retorno de linha, para mudar a linha, forçar a mudança de linha na impressão. Então escreve aluno, escreve o nome, né, esse nome aqui, escreve muda de linha, escreve a palavra end, escreve o endereço, esse aqui, muda de linha, escreve a palavra e-mail e escreve o e-mail, que é esse aqui. Dessa forma, então, nós temos definida a nossa classe. A seguir, nós temos o nosso menu que nós temos que fazer. Então, nós temos no início do programa, nós criamos uma lista vazia, era isso que nós faríamos, e o programa inteiro vai ser praticamente um laço. Todo o programa vai estar praticamente dentro de um laço. Então, vamos criar aqui um laço true, teoricamente seria um laço infinito, vai ficar o tempo todo aqui dentro. Ele vai limpar o vídeo, né? Nós já conhecemos esse comando. Depois ele vai imprimir, escolha uma opção abaixo e vai imprimir 1, cadastrar aluno, 2, listar alunos, 3, sair do programa. Imprimindo isso aqui, ele espera que seja digitado no teclado a escolha e o resultado da escolha é colocado na variável escolha. Bom, se a escolha for 1, então ele limpa o vídeo, pergunta o nome do aluno, coloca nome, pergunta o endereço do aluno, coloca endereço, pergunta o e-mail do aluno, coloca e-mail. E cria um objeto da classe aluno passando esses 3 argumentos para ele. A seguir, ele pega a nossa lista vazia e adiciona o objeto que ele recentemente criou. Continuando. Bom, mas se a escolha não foi 1, não foi para criar o objeto, ele foi a escolha 2. Se a escolha foi 2, é porque ele quer imprimir. Então, para ir na lista, nós podemos fazer isso, nós já usamos isso aqui outras vezes. Print i, ou seja, para cada valor da lista, faz um i assumir um desses valores e imprime o valor. Cada valor na lista é um objeto da classe aluno. Então ele vai imprimir sempre aqui, o i será sempre um objeto da classe aluno. E nós sabemos que quando chamamos a impressão de um objeto de uma classe, ela chama o método str para formatar a impressão daquele objeto. É isso que faz esse lacinho aqui. Depois que ele faz, só para dar uma pausa, ele imprime, digite algo para continuar. Esse comando aqui é exatamente somente para dar uma pausa. Bom, se você digitar alto, ele continua e vai para o fim do programa.
Fim do programa não. Ele volta para o início do programa, porque isso aqui é um laço. Né? Nós estamos dentro de um laço. Agora, se a sua escolha for 3, ele quebra o laço com a palavra break. Aí sim, ele imprime fim e acabou o programa. Então ele só vai sair desse programa quando você fizer a escolha 3. Nosso programa é o programa 47, que nós vamos ver agora. Está aqui o nosso programa 47, conforme explicado acima. Está aqui a nossa classe aluno, a nossa definição init, né? Pedindo o nome, endereço e e-mail do aluno. Está aqui a nossa definição de função duplo underline, str duplo underline, né? Aqui o nosso início do programa, aqui a lista vazia, cria o laço infinito. Dentro do laço ele limpa o vídeo, imprime o menu e pede para selecionar, recebe a resposta do usuário. Se a resposta do usuário foi 1, o que ele faz? Limpa o vídeo, pede o nome, pede o endereço, pede o e-mail, cria um objeto da classe aluno, passando o nome, endereço e e-mail, e adiciona isso à lista. A lista que até então estava vazia. Se a escolha for 2, ele imprime a lista, para ir variando em cada elemento da lista imprimir. Espera para acionar qualquer coisa e volta para o laço. Se a escolha for 3, ele quebra o laço, e aí você imprime fim do programa. Fim do programa. Chegamos ao fim. Vamos executar para ver se funciona. Então, daí, ele acabou de imprimir o nosso menu, vocês podem ver aqui. Ele imprimiu aqui o menu para a gente selecionar, e aqui ele está aguardando que eu digite o 1, o 2 ou 3. Se eu digitar qualquer coisa, como seja 1, 2 ou 3, 4, 5, 6, aí eu simplesmente ignorar e vai esperar que eu digite 1, 2 ou 3. Então vamos lá, digitar 1, cadastrar nosso aluno, vamos supor que seja Pedro Pereira, nome do aluno, endereço do aluno, Rua das Pedras 34, por exemplo, o e-mail do aluno, pedro@gmail. Bom, agora eu cadastrei um aluno. Vamos cadastrar mais algum? Bom, vamos cadastrar mais algum. O aluno seria Marina. Rua das Fátimas, por exemplo. Não importa se eu boto maiúsculo ou minúsculo. Fátimas 32. Endereço Maria. Cadastrar mais aluno, vamos. Não tem problema. Quando eu tiver memória no computador, eu posso ir cadastrando. Cadastrando sem problema os nossos alunos. Ok, e se eu quiser listar os alunos, eu basta pressionar a tecla 2. Aí ele listou perfeitamente cada um dos nossos alunos, tantos quanto eu tenha digitado inicialmente. Então tenho aí aluno, todos os 3 alunos que eu digitei estão aí na lista. E eu posso, pressionando Enter, voltar e continuar a cadastrar mais alunos. José. E assim por diante. E posso cadastrar mais. E vou parar por aqui. Vamos listar nossos alunos. E tá aí, o número agora aumentou. Continuar. Para sair do programa, pressão 3. Fim. É isso aí que nós esperávamos. Funcionou perfeitamente o nosso programa 47. Funcionou perfeitamente. Bom, temos 2 probleminhas aí com essa abordagem. O primeiro probleminha é que nós usamos a lista do Python, né? Nós usamos um tipo pré-definido do Python que naturalmente permite você acrescentar dados, não tem tamanho fixo, é altamente flexível. Mas a maioria das linguagens de programação não tem esse tipo de lista. Em C, Java, Pascal, por exemplo, os vetores não são vistos como lista de tamanho variável. Então você não pode ir aumentando. Você pode criar um vetor enorme, gigantesco, e depois ir acrescentando elementos nele, mas ele terá sempre um fim. Ele não pode ser acrescentado indefinidamente. Bom, e às vezes pode ser também complicado inserir um objeto dentro do vetor, né? Isso aí também nem sempre é fácil. Vocês viram que no Python basta usar o append objeto, mas nas outras linguagens de programação às vezes isso é um pouquinho mais complicado. Então, para que a gente não seja limitado ao Python, quer dizer, podemos fazer isso em outras linguagens,
mais restritas, né? Vamos ver uma solução para esse banco de dados, sem utilizar as listas, sem utilizar a lista do Python, mas utilizando uma lista. Nós mesmos vamos criar a lista e vamos criar ela de forma que ela seja a forma de referenciar os elementos seja na forma encadeada, ou seja, um elemento anterior identifica ou localiza os elementos posteriores. Porque aqui no Python nós identificamos a lista pelos índices, né? Identificamos os elementos da lista pelo índice. Então, o índice 1, o índice 2. E nesse caso, como nós não vamos colocar os registros em vetores, nós não temos como identificar os registros por índices. Então, a solução é fazer com que a lista seja uma lista encadeada. Então, como é que é a lista encadeada? Então, a ideia da lista encadeada é que você tenha um conjunto de registros, que os registros, além de conterem seus dados normais, que seria nome, endereço, e-mail, eles possuem também um outro campo, um outro item ou outra variável, que nós chamamos de campo, em registros, os dados do registro chamam de campos, né? Então, nós chamamos um outro campo, que seria uma referência ou uma variável referenciadora de um outro registro do mesmo tipo. Então, tendo um registro, em um dos seus campos eu localizo o outro. No caso aqui da classe aluno, eu coloquei um registro aqui chamado próximo. Coloquei um campo chamado próximo e coloquei o valor inicialmente uma string vazia nele. A gente vai poder utilizar ele por enquanto, porque está definido já dentro da classe, e o valor inicial é vazio. Bom, essa é a primeira modificação que eu teria que fazer na nossa classe aluno. A segunda modificação é eu criar aqui umas variáveis de trabalho. Primeiro eu criei uma variável chamada primeiro e atribuí a ela um objeto da classe aluno. Mas você me pergunta aqui, a coisa que já pode começar a ficar estranha. Eu estou criando aqui um objeto da classe aluno, cadê os argumentos? Porque nós vimos que os construtores pedem 3 argumentos. Cadê os argumentos? Então, numa outra linguagem de programação, isso seria feito por sobrecarga de construtor. Você definiria 2 construtores, um construtor com os argumentos e outro construtor sem os argumentos. O Python ele tem uma imensa flexibilidade com relação aos argumentos. Se eu colocar valores de default para os argumentos, eu não sou obrigado a chamar a função com os argumentos, com o número de argumentos correto. Então, o que eu fiz? Na função init, eu coloquei os 3 argumentos, mas eu atribuí valores a ele. Então, esses argumentos aqui chamamos de valores de default. Então, se eu criar uma classe e não passar os argumentos, não tem problema. Ele assume os argumentos com valores de default. Então, eu criei uma classe aluno, criei um objeto aluno, sem passar os argumentos, ele criou os valores de default e coloquei em primeiro. Essa é uma variávelzinha que vai ser bastante útil. A variável atual eu também atribuí com o mesmo valor de primeiro, quer dizer, na realidade atual é uma referência, digamos assim, atual é uma referência também para primeiro, quer dizer, primeiro é uma referência para aluno, atual também é uma referência para aluno, e o último, que é primeiro, que é atual, é também uma referência para aluno. Então essas 3 variáveis aqui estão me referindo a um aluno que eu criei aqui só para começar o nosso programa. A utilidade dessas variáveis aí, por enquanto, não tem nenhuma, mas nós vamos ver exatamente qual é a próxima utilidade das variáveis nas próximas transparências. Bom, o que é a lista encadeada então? A lista encadeada ela vai funcionar da seguinte forma: eu vou ter um conjunto de registros, que são os meus objetos. Cada objeto vai ter todas as características, o nome, endereço, telefone e assim por diante. E vai ter um campo próximo. Esse campo próximo é o quê? É uma referência para outro objeto idêntico a esse aqui, com dados diferentes, mas idênticos. Então esse objeto 2, por exemplo, o objeto 1 vai ter no campo próximo uma referência para o objeto 2, que está aqui embaixo. O objeto 2, por sua vez, no campo próximo vai ter uma referência para o objeto 3, que está aqui embaixo, e assim por diante. Até que um próximo esteja vazio. Quando o próximo estiver vazio, significa que a lista acabou. Então, nesse caso aqui, a lista acabou e não tem mais elementos na lista. Para controlar o acesso a essa lista, eu vou usar aquelas 3 variáveis. O primeiro é uma variável que eu vou usar para estar sempre me referenciando ao elemento primeiro. Eu nunca vou mudar o valor do primeiro, porque se eu me perder aqui na lista, em qualquer momento é só pegar o valor do primeiro que eu sei onde é que está o primeiro elemento. O primeiro elemento é a referência para o primeiro. O último é sempre o elemento que eu estou adicionando na lista. Então, o último vai ser o quê? Vai ser uma variável que eu vou utilizar para ir acrescentando elementos na lista. Sempre que eu for acrescentar um elemento na lista, eu vou acrescentar em cima do último. E é assim que eu vou fazer. E a variável atual é uma variável que eu vou usar para passear, para atravessar a lista. Ou seja, para a hora
ele vai me apontar para o primeiro, ora ele vai apontar para um valor qualquer, ora ele vai apontar para o último. Então o atual é uma variável que eu vou usar aqui para ficar passeando dentro dessa lista. Então é assim que vai funcionar. Como é que eu vou inserir os elementos na lista? Então, para inserir os elementos na lista, se minha escolha no menu for 1, eu limpo o vídeo, pergunto o nome do aluno, coloco o nome, pergunto o endereço do aluno, coloco o endereço, pergunto o e-mail do aluno, coloco o e-mail. Crio o objeto aluno, passando o nome, endereço e e-mail, posso fazer isso sem problema. A seguir eu verifico se o primeiro, a variável primeiro aquela, né, que nós criamos, se o campo nome dela é vazio. Se for porque eu não coloquei nenhum objeto ainda primeiro. Então, essa tarefa que eu estou fazendo aqui é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui. Então, porque o nome está vazio. Se isso está acontecendo a primeira vez, então eu pego o objeto que eu criei aqui e coloco em primeiro. Então, meu primeiro deixou de ser aquele vazio lá que eu criei e vai ser esse primeiro objeto aqui. É a primeira vez. O último também vai ser ele, porque até agora o último está vazio, só tem um. Então, se só tem um, primeiro e o último são a mesma coisa. Então, vai ser o primeiro. Agora, se não, se o primeiro ponto nome não for vazio, é porque já tem alguma coisa na lista. Aí sim, né, o que eu vou fazer? Vou pegar o último, que deve estar me apontando para o último. Vou pegar o campo próximo do último e vou atribuir a ele esse objeto aqui que eu criei, para poder encadear a minha lista. Então, o campo próximo do último vai ser esse aqui. Isso quer dizer que o último deixou de ser o último, né, porque nele tem um campo próximo do objeto. Olha, se o último deixou de ser o último, quem é que vai ser o último? Olha, o último vai ser o valor que eu dei para o último ponto próximo. Então, observe que isso aqui é quase que uma chamada recursiva. Eu boto o objeto no campo próximo do último e pego o último e aponto para ele, né? Ou seja, eu aponto para o objeto recém-criado. Então, dessa forma, eu vou sempre garantir que o meu último será o objeto que eu acabei de inserir na lista. Simples. Bom, e imprimir a lista. Para imprimir a lista inteira, agora sim, eu vou saber, eu quero imprimir a lista a partir do primeiro. Ora, se eu quero imprimir a lista a partir do primeiro, eu tenho que recuperar o valor do primeiro. Eu pego meu valor atual e coloco nele o valor do primeiro. Então, eu recupero o primeiro, através do atual. E faço um laço infinito aqui, quer dizer, esse laço não é infinito, é um laço que vai atravessar, vai ficar um certo tempo aqui, e ele vai atravessando, ajudando a gente a atravessar essa lista. Atravessar a lista significa o quê? Significa imprimir o atual, que a primeira vez é exatamente o primeiro. Depois que ele imprimiu, aí ele pega o campo. Se o campo do atual que ele imprimiu, ponto próximo igual a vazio, quer dizer o quê? É que esse atual aqui é o último, né? Porque ele não tem mais na frente dele, não tem mais nenhum na frente dele. Olha, se ele não tem mais na frente dele, eu break, quebro o laço aqui e volta pro laço externo do programa que vai perguntar o que ele quer fazer. Mas se isso não acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o atual, que ele já imprimiu, pegar o valor do próximo do atual que ele já imprimiu e passar esse valor do próximo para o atual. Ou seja, o atual deixou de ser aquele que ele recentemente imprimiu e passou a ser o próximo. Dessa forma, eu avancei, né, uma posição com o meu elemento atual. Ele avançou uma posição e agora, na próxima vez que ele executar esse laço, ele vai imprimir o atual de novo, que não será mais aquele anterior, mas será o próximo atual, que ele avançou uma posição na minha lista. Ele vai ficar avançando as posições, imprimindo e avançando, até que o atual próximo seja vazio, porque ele quebra o laço, cai fora e imprime todos os elementos da lista. Então isso aí está implementado no nosso programa 48. Vamos ver aqui. Nosso programa 48. Então está aqui o nosso próximo, a nossa classe aluno, né? Tem o campo próximo já, nós colocamos aqui. Está aqui a nossa função init agora já tem argumentos default, né? São esses aqui que já vem com valores default. Tem a função str, que nós já vimos, continua. Criamos as três variáveis que nós vamos utilizar. Limpamos o vídeo e agora nós temos a opção cadastrar, listar, sair do programa. Observe que até agora nós não utilizamos e nem utilizaremos nenhuma vez o recurso de lista do Python. Bom, se a escolha for 1, está ali no nosso programa, ele vai o quê? Pedir o nome, pede o endereço, pede o e-mail, né, e adiciona ao fim da lista. Se a escolha for 2, ele pega o primeiro elemento e começa a impressão até chegar no último. E assim por diante. É isso aí, é assim que funciona o nosso programa. Vamos ver mesmo se funciona. Imprimiu o
o menu, eu vou escolher a opção 1 para cadastrar um aluno. Vou cadastrar Maria como sempre, né, rua número 2, né, o e-mail Maria Rua qualquer coisa, e vamos cadastrar mais alunos, de novo, endereço do aluno, e-mail do aluno, vamos cadastrar mais um aluno aqui, Zé, né. Bom, e se eu quiser listar, aí funciona. São 2, está aí, listou todos os alunos que eu tinha cadastrado, né? Certo. Se eu quiser voltar e cadastrar mais alguém, sem problema, posso cadastrar. Júri. Então pronto, vamos listar nossos alunos e está aí nosso programa funcionando corretamente. Então deixo como um exercício aqui para vocês, um exercício que nós resolvemos depois, é como fazer uma pesquisa linear na lista. Então todo banco de dados que se preza tem pelo menos uma pesquisa linear. Então, dado o nome, por exemplo, Pedro, eu quero encontrar o endereço. Então, como é que eu faria isso? Bom, eu faria isso antes de mostrar aqui. Você pode dar uma pausa no vídeo, tentar implementar. Conseguindo ou não, a gente passa então para o próximo slide. Você tem aqui o programa 49, que já implementa uma nova funcionalidade no nosso programa, que é o quê? Que é exatamente a pesquisa linear. Nós aumentamos, primeiro, acrescentamos um item no menu. Agora o menu tem 4 opções: cadastrar aluno, listar aluno, pesquisar por nome e sair do programa. Pesquisar por nome é uma nova opção. Nós inserimos aqui então a opção 3, né, que é pesquisar pelo nome de aluno. Então ele recupera o primeiro elemento, ele vai começar a pesquisar a partir do primeiro, então a gente tem que recuperar, através da nossa variável atual, extremamente útil. Depois ele pede o nome, digite o nome e coloca na variável que ele cria agora, chamada nome. Cria aquele nosso laço, o mesmo laço que ele cria para imprimir, ele cria aqui. Só que cada vez que ele for executar o laço, ele vai verificar se o nome que foi fornecido agora pelo teclado é igual ao atual.nome, quer dizer, o campo nome do objeto atual. Se isso for verdade, ele imprime. Morreu. É a única coisa que ele faz a mais, além de atravessar a lista. Na medida que ele atravessa a lista, ele vai testando os números. Se ele encontrar, ele imprime. Se ele não encontrar, ele simplesmente passa para o próximo e vai até o final da lista dessa forma. Vamos ver se funciona então. Aí, o nosso menu agora tem 4 opções. Nós vamos agora cadastrar um aluno. Começamos com Pedro, rua P2, o e-mail do aluno é P@. Vamos cadastrar mais alunos, talvez Maria, quem sabe. O endereço rua M2, o e-mail Maria. Vamos cadastrar mais um aluno. Vamos mostrar, sei lá, o Zé. Rua 03. Cadastrar mais um. Kátia. 2. Pronto. Agora nós vamos listar os alunos, né? Olha só, tá aí os que nós cadastramos, foram 1, 2, 3, 4 alunos. Agora vamos pesquisar por nome. Não supor que essa lista seja de 1 milhão de nomes. Se essa lista for de 1 milhão de nomes, então não dá para olhar visualmente, procurar visualmente. Então vamos deixar o computador pesquisar para a gente. Então, esse número 3, vamos ver se ele tem aí um nome chamado Kátia. Encontrou, Kátia, mora na Rua das Acácias, o e-mail é Kátia. Entra para continuar, pesquisar de novo. Será que ele tem um Zé? Tem sim, o Zé número 2. Agora, se eu quiser ordenar essa lista que eu criei, quer dizer, nós vimos aí que para fazer pesquisa nessa lista, do jeito que ela está aí, a única forma é usando a pesquisa linear. A pesquisa linear ela pode ser muito boa para quantidades pequenas, né? Então, se você tem até 1000 elementos, né, ela vai pesquisar 1000 vezes, vai testar 1000 vezes. Se ela tem
os 200 mil elementos, ela vai 200 mil vezes. Isso aí é da ordem de n, se nós pudermos dizer assim. É a ordem de n a complexidade. Mas se nós tivermos 1 milhão de registros, então vai ser 1 milhão de vezes para uma pesquisa. E isso não é nada agradável. Nós vimos alguns exemplos atrás que a pesquisa binária pode resumir isso aí para 5 ou 6 tentativas, se a lista estiver ordenada. Então, se a lista estiver ordenada, você pode pesquisar em 1 milhão de registros em algumas tentativas. Ótimo, mas primeiro precisa ordenar a lista. Como é que eu faço para ordenar? Então, esse é um exercício proposto, não está resolvido aqui. Você tenta ordenar uma lista encadeada. Lembrando que ela tem que continuar uma lista encadeada, você não tem como mudá-la para outro tipo de dado, ela vai ter que ser uma lista encadeada. Boa sorte na sua pesquisa. Bom, e uma lista... Vocês viram que a lista ela tem um início e tem um fim bem delimitados. Mas eu posso fazer uma lista que o último elemento aponte para o primeiro e assim por diante. Então eu tenho uma lista circular. Eu nunca acabo de pesquisar. Se eu começo a atravessar a lista, quando chegar no último eu sou remetido ao primeiro e que continua a lista, então eu nunca paro. Isso pode ser feito, mas você de tentar também. Quando essa lista sem fim, né, ela é de tamanho fixo, ou seja, eu tenho 10 elementos e nunca vai ser maior que 10, se eu inserir algum elemento, eu insiro em cima dos 10 que existem e retiro da mesma forma, então essa lista se transforma num buffer circular, que é uma estrutura de dados bastante utilizada em transmissão multimídia ou em outros problemas de ciência da computação. Então fica a você, vá em frente, tente implementar aí uma lista sem fim ou um buffer circular, fique à vontade, boa, é um bom exercício. Existem também as listas com duplo encadeamento, também chamadas de listas duplamente encadeadas ou listas duplamente ligadas, né, são os nomes que são usados para essas estruturas de dados. Como é que funciona a lista com duplo encadeamento? É simples, não só um elemento identifica a posição do elemento posterior, quer dizer, eu tenho no campo próximo aqui a identificação de quem é o próximo objeto e assim por diante até o fim da lista, como um objeto também identifica o seu anterior. Então esse objeto aqui, 2 por exemplo, ele é o próximo do objeto 1, mas ele sabe que o anterior a ele, está aqui o campo anterior, é o objeto 1. O objeto 3 é referenciado pelo objeto 2, é o próximo do objeto 2, mas ele tem também um campo anterior, identifica o objeto 2 como sendo. Então, estando em qualquer objeto, eu posso descer na lista ou posso subir na lista, né? Então isso facilita de alguma forma o acesso aos elementos da lista. Eu não vou sempre ter um acesso unidirecional, ou seja, do primeiro para o último. Eu vou ter um acesso bidirecional, eu posso subir, descer, fazer esse tipo de coisa. Tenta implementar isso aí. Caso não consiga, vai na internet, tem muita solução já pronta na internet mostrando. É o fim da nossa aula número 8.